Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Dessa vez foi a pedido de algumas pessoas. Eu não estava querendo falar sobre isso hoje, eu iria falar sobre outro assunto, mas muitas pessoas me pediram nos comentários dos outros vídeos, me pediram também no privado, que eu falasse sobre o tema da homossexualidade. Eu acho engraçado que as pessoas só me pedem para falar de temas polêmicos, de assuntos polêmicos, não sei por que me colocam nessa situação. Mas se a igreja tem algo a dizer, eu sou obrigado também a explicar para o povo, explicar qual é a versão da igreja a respeito disso. Até porque existem grupos que são fundamentalistas e que andam interpretando a Bíblia por aí e mandando todo mundo para o inferno. Quem tem tal tipo de pecado, quem tem tal tendência, vai todo mundo arder no inferno. Mas qual é a posição da igreja? O que é que a igreja fala a respeito disso aí? Então, para falar desse tema da homossexualidade, eu vou usar aqui alguns livros, para não falar coisa da minha cabeça, mas falar de fato a doutrina. Eu vou usar esse livrinho aqui, que foi distribuído na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, sobre bioética, né? Muito bom esse livrinho. Você, jovem, que tem esse livro, não deixe de ler, de estudar. Vou usar, claro, o Catecismo da Igreja Católica, é indispensável. Em qualquer formação sobre o que diz a Igreja, não se pode faltar o Catecismo. Eu costumo dizer assim, se alguém é convidado a falar em nome da Igreja e ele não tem conhecimento desse livrinho aqui, ele não pode nem sequer chegar perto do microfone. Outro livro é Como Viver a Castidade em um Mundo Super Pornográfico, né? Padre Thomas, da editora Imaculada, você pode adquirir também. O outro livro é de um psicólogo, Gerard Van Den, ele é PhD em Psicologia, da editora Santuário, A Batalha pela Normalidade Sexual. Um livro também muito interessante para quem deseja estudar sobre o assunto. E o outro livro, claro, é a Sagrada Escritura, que é ela que ilumina toda a doutrina da igreja. Tudo aquilo que a igreja fala está de acordo com a Sagrada Escritura. Algumas pessoas dizem assim, mas Gabriel, por que é que a igreja não muda o seu pensamento a respeito de tal coisa? Porque ela não pode modificar a Sagrada Escritura. A igreja não tem o direito de modificar a palavra de Deus. Então é por esse motivo que ela bate naquela tecla, né? Porque se Cristo nos revelou tal verdade, não é os seus discípulos que irão dizer outra coisa. Mas vamos começar do começo. A questão da homossexualidade é uma coisa que está aí, né? Nós sabemos, é um fenômeno que cresce a cada dia, mas não é algo novo. Desde os tempos de Sodoma e Gomorra, já nós vemos relatos bíblicos do homossexualismo. Na carta de São Paulo aos Romanos, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, no capítulo 1, São Paulo vai falar também dessa questão. Ele diz assim, Romanos 1, de versículo 26 até o 28. Por tudo isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural, como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros, praticando a torpeza homem com homem, e recebendo em si mesmo a devida paga de seus desvios. E porque não aprovaram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar. Então São Paulo já vai dizer aqui, o homossexualismo é um pecado. Porém, a pessoa que vive a condição, né, de homossexual, ela pode não pecar. São Paulo está aqui condenando a prática. Por que isso? Naquela época, em Roma, existia um costume, né? A sodomia era um costume. Para que vocês tenham noção
os jovens, né, os jovens do sexo masculino, eles tinham a primeira relação sexual com pessoas do mesmo sexo, né? Era diferente. Em vez de terem relação sexual primeiro com a mulher, eles iniciavam a sua vida sexual com o homem. Então era um costume no mundo romano, e é por isso que São Paulo vai escrever isso aqui para eles, né? O texto está dentro de um contexto. Mas nós vamos ver aqui que, biologicamente falando, a homossexualidade também não é algo normal. Vou falar aqui agora não do ponto de vista bíblico, mas do ponto de vista biológico. Vamos lá. O ser humano, ele passa por duas esferas. Primeiro a esfera biológica e depois a esfera da personalização. Na esfera biológica, é aquela que nós conhecemos, a questão dos hormônios, os órgãos sexuais, né? Nós temos a fase genética ou cromossômica. No zigoto já se encontra o DNA da pessoa. Por exemplo, se é mulher, teremos os cromossomos XX. Se for homem, teremos os cromossomos XY. Depois nós entramos na fase gonádica, que é aquela parte da formação dos testículos, substâncias que existem no corpo do homem, mas que não existem no corpo da mulher, por isso que as genitálias são diferentes. Então, do modo biológico, já existe uma diferença, né? É como diz aquele cantor Falcão: homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. Mas temos também uma segunda esfera, que é a esfera da personalização. Já essa daí não nasce com a gente, ela é adquirida. Essa fase da personalização não é um fator biológico, mas é um fator social. A criança, ela vai crescendo em um determinado ambiente e ela vai adquirindo determinadas características, né? É o que nós chamamos de sexo social. Por exemplo, o hétero, ele tem uma integração do sexo biológico e do sexo social. Já aquele que é homossexual, ele tem uma formação não integrada. E a psicologia vai nos dar algumas pistas, né? Alguns fatores. Por exemplo, a criança, ela pode ter visto uma cena de violência, né? Rapidinho, toda hora que eu vou gravar tem um negócio aqui, mas a gente dá continuidade assim mesmo. Falta de carinho da figura paterna ou da figura materna, ver a mãe chorar por alguma coisa na infância, se lamentar, né? A ausência da figura paterna, ou seja, são coisas que vai dizer a psicologia que vai influenciar nesse fator da personalização da criança. Como falei, no mundo greco-romano era comum a sodomia, e é por isso que São Paulo vai falar aquele tipo de coisa. Mas, voltando para esse tema aqui, o psicólogo Gerard Van Den, ele vai dizer também que a homossexualidade não é uma coisa normal, natural, e a mudança só ocorre quando há boa vontade. Ele vai dizer que vai acontecer uma mudança interna profunda em toda a emotividade neurótica. Esse psicólogo aqui trabalha com muitas pessoas que têm essa condição homossexual. Ele fala que muitos já conseguiram, né, sair dessa situação. Então, não é algo eterno, né? Quem tem os desejos de mudar pode sim. A igreja vai oferecer meios, a psicologia também. Não tem nada a ver com a cura gay de Marco Feliciano, né? Mas é um cuidado de mãe que a igreja tem para com seus filhos. Eu digo sempre, o mundo, ele abre feridas, mas a igreja, como mãe, oferece os curativos. O mundo, ele convida ao pecado, mas a igreja convida à santidade. No catecismo da igreja, ela vai deixar bem claro que o homossexualismo é um pecado, porém, nós não somos convidados a condená-los nem a julgá-los. A igreja vai dizer o contrário. Essas pessoas merecem o nosso respeito. Toda discriminação deve ser colocada de lado, né? Nós não podemos discriminar esse tipo de pessoas. Eu lembro que antigamente, né, os mais velhos diziam que isso era uma doença. As pessoas costumavam dizer, quando aparecia algum jovem assim, com trejeitos femininos, os mais velhos costumavam dizer, o filho de fulano é meio doente, né? Mas hoje nós sabemos que não é uma doença, mas uma questão de personalidade. Mas também não é um fator biológico. Ninguém nasce homossexual.
Ninguém nasce. Tire isso da sua cabeça. Se algum professor um dia falou para você isso, biologicamente está errado, né? Não existe essa questão de nascer homossexual. E o psicólogo também vai falar da questão da inferioridade, o complexo de inferioridade. Aquele jovem, ele é do sexo masculino, mas ele não se sente parte, né, do grupo masculino. Ele se sente inferior. A mesma coisa acontece com uma jovem mulher, né, que tem desejos por outra mulher. Ela não se sente parte do mundo feminino. Ele vai dizer assim: se um jovem é católico e se convence que a homossexualidade é boa e bela, ele diz, ou ele perdeu a fé, ou ele criou uma fé que o satisfaça, porque é conciliar o irreconciliável. Né? Ele diz também que não existe, olha, isso aqui é uma visão de um psicólogo, né? Não é Gabriel falando. Ele diz assim: não existe amor homossexual, mas um estado infantil de dependência daquele ser admirado. Olha aí o que um psicólogo vai falar. Né? Mas, como nós vimos na Sagrada Escritura, São Paulo falando que é um pecado, porém você que vive nesta condição, você é convidado pela igreja a viver a santidade. Né? Algumas pessoas dizem assim: quem é homossexual vai para o inferno. Quem fala isso não está falando de acordo com a igreja, viu? Até, mas a Bíblia condena. Meu irmão, a Bíblia condena outro tipo de pecado que eu e você também cometemos, viu? Então, não fique apenas reservando um espaço no inferno para os homossexuais, não, porque eu e você, se vivermos também numa situação de pecado, também não seremos salvos. São Paulo vai dizer uma coisa interessante aqui também, né? E isso serve para você que gosta de condenar os outros. Ele diz assim, capítulo 2 da Carta aos Romanos: ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas, e no entanto as fazes também tu, pensas que escaparás ao julgamento de Deus? Né? Então São Paulo deixa um conselho: não condene ninguém, seja sempre uma mão misericordiosa. Claro, a igreja nunca vai dizer que não é pecado, porque a Sagrada Escritura já disse. Porém, ela não vai dizer que essas pessoas já estão condenadas. Pelo contrário, essas pessoas têm, assim como nós, héteros, a capacidade de viver a santidade. A castidade não é simplesmente para os homossexuais, não, viu? A castidade é para todos nós, e principalmente para os casados. A vida casta não é simplesmente para um grupo determinado de pessoas, mas todo cristão é chamado a viver a castidade. E outra coisa, tudo que eu falei aqui, a visão do psicólogo, a visão do catecismo, da Sagrada Escritura, é destinado aos que têm a fé católica. Porém, se você não comunga da fé católica, se você não tem a fé católica, você não é obrigado ou obrigada a crer em nada daquilo que eu falei aqui, nem concordar comigo. Você pode discordar, você pode ter outras ideias, né? Nós vivemos numa sociedade democrática, ninguém aqui vai mandar ninguém para a cadeia por pensar diferente, jamais faremos uma coisa dessa. Porém, se você é católico, faça o esforço de pensar com a igreja. Tem até um cântico que diz, né? Se o homem deseja viver feliz, não deixe de ouvir o que a igreja diz. Ninguém se arrependeu no leito de morte de ter escutado a voz da igreja, de ter ouvido os conselhos da igreja. Ninguém se arrepende no leito de morte. Pelo contrário, quem ouve a voz da igreja, quem ouve os conselhos da mãe, da Mater Ecclesia, sempre morre feliz, né? Morre na graça de Deus. Já aqueles que recusam os seus mandamentos, que recusam a doutrina, às vezes não vivem uma morte feliz. Eu vou citar aqui, né, aquele filósofo Voltaire, francês, e em todas as cartas que ele escrevia, ele dizia: esmagai a infame, né? Ou seja, esmagai a igreja. No fim da vida dele, quem morreu, né, colocando sangue pela boca, foi ele. Então, ouça aquilo que diz a igreja. Se você é católico de verdade, seja feliz. A igreja é uma mãe misericordiosa e está aqui para estender as mãos. Muitas pessoas nos procuram, né? Jovens que são homossexuais e que nos procuram chorando, viu? O mundo pode até dizer que isso aí é uma coisa bonita, que é uma coisa bela, mas quem escuta o choro dessas pessoas, quem escuta a lamentação dessas pessoas é a igreja, viu? É os padres nos confessionários que escutam o sofrimento dessas pessoas. E é por isso que a igreja vai dar uma palavra. O mundo, ele diz que é bonito, mas eles não estão nem aí para o drama dessas pessoas. Mas a igreja está, porque a igreja é mãe. Então, fica aí essa breve catequese
podem procurar aqueles livros que eu falei, que eu indiquei aqui, são livros muito bons. E que Deus nos abençoe e que nos livre de todo mal, de todo pecado e que nos dê a sua graça. O vídeo fica aí. Se você tiver algum assunto, né, que você queira aprender, que queira ser comentado aqui, você pode colocar nos comentários aí do vídeo. Gabriel, fale de tal coisa. Se eu souber, eu falarei. Se não, eu indicarei outras pessoas que são mais capacitadas para falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós.